pessoas, em tantas coisas, eu procurei em outro lugar muitas pessoas e tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda quem está a entrar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus Cristo. Nesta terça-feira, que Deus realmente possa falar ao seu coração. Estamos a iniciar aqui uma mensagem maravilhosa onde vamos falar de renúncias, vamos falar acerca da palavra revelada. Seja bem-vinda, amada. E eu vou só deixar aqui este rio fluir assim só um pouquinho com este louvor, esperar que entre mais pessoas. E hoje a mensagem vai ser reveladora, maravilhosa para o seu coração. Está a ver aquela mensagem que traz leveza, aquela mensagem que você não se vai esquecer e que vai ficar no seu coração e que vai libertar todas as áreas da sua vida. Não vou falar de prosperidade, vou falar de uma forma de você ver Jesus em todo o lado. E o que você precisa realmente de ver é Jesus. Quando você tem pensamentos negativos, quando você tem crenças limitantes, você precisa de ver Jesus. Quando você tem problemas, você tem que ver Jesus. Rio de vida aqui, sinto fluir teu rio de vida aqui. Olá, sejam bem-vindas. Estamos a iniciar só com este louvor que é para... Você consegue entender, você consegue ter fome destas águas vivas. Você consegue se entregar de uma forma a mergulhar no rio de Deus, aquele rio que nos traz paz, que nos purifica, que nos cura. Esse rio vem de Jesus. E no seu interior você tem, do seu interior fluem rios de águas vivas. Eu quero beber das tuas águas. Você consegue adorar assim? Beijinhos para o Brasil. Deus abençoe grandemente o Brasil, abençoe todas as nações. Eu abençoo a nação brasileira, Espanha, Itália, África, todos os continentes, China também, Estados Unidos da América, Portugal, Europa. Vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. O rio de águas vivas está aqui. O rio de águas vivas, o rio de Deus está aqui. Onde estão dois ou três, o Senhor está no nosso meio, está a falar aos nossos corações. A graça dele está a ser derramada sobre as nossas vidas. Beber das tuas águas, eu quero beber das tuas fontes. Que você possa ter fome, que você possa ter sede, porque bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede. Fome e sede. Quanto mais você desejar do Senhor, mais você vai ter dele. Mais ele vai se abrir para si. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Aleluia. E eu já vou começar com a mensagem, não é? Mas vamos deixar o rio fluir. O
louvor inundar os nossos corações, a graça do Senhor Jesus, o amor do Senhor Jesus. Beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber das tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio. Eu vejo como se fosse um rio submergindo. Deus la bendiga. Deus abençoa a nação de Espanha também. Deus abençoa a vossa vida aí em Espanha. Abençoa essa nação maravilhosa. Deus te bendiga. Eu amo essa língua espanhola. Das tuas águas, eu quero beber das tuas... Nós estamos aqui, várias nações, que o Senhor Jesus preparou este momento para bebermos de uma só água. Olha só, Deus está a derramar uma única água sobre todas estas nações. O Senhor está a derramar uma única água que purifica, que liberta, que cura, que vivifica, que sacia sobre todas estas nações que estão aqui. Teu rio de vida aqui, oh, oh, oh. Tu teu rio de vida. Aleluia, glória a Deus, amém, Eliane. Deus abençoe a tua vida. Flui teu rio de vida aqui. Glória a Deus. Agora vou só aqui colocar uma música mais calminha, que é para passarmos aqui à mensagem que o Senhor colocou no meu coração para partilhar convosco. Partilhem com outras pessoas também, para que outras pessoas possam desfrutar, beber destas águas, outras pessoas possam ser abençoadas por esta palavra. Então vai ser algo revelador que eu quero falar, é algo muito simples. Deus hoje falou ao meu coração que nós, quando lemos a palavra, antes de mais nada, eu oro a Deus para que o Senhor Jesus possa ministrar ao seu coração e trazer-lhe a palavra revelada, para que você possa fluir. Eu recebo, Eliane, glória a Deus, para que você possa realmente fluir a partir de si para outras pessoas. Então, Deus falou ao meu coração que muitas vezes nós lemos a Bíblia e a maioria das vezes lemos e temos que ter consciência que às vezes lemos por ler. Às vezes lemos, mas não pensamos quais é que são as intenções que estão no nosso coração quando estamos a ler a Bíblia. E o que o Senhor Jesus, o que o Senhor, o Espírito Santo de Deus quer é que nós encontremos Jesus nas Escrituras. E Deus falou hoje algo sobrenatural ao meu coração, que vai, eu não sei, Deus nunca tinha ministrado tão forte esta palavra. Já ouvi esta palavra algumas vezes, mas Deus hoje mostrou-me ali um tesouro que eu quero partilhar consigo. E eu gostaria que, se você tivesse Bíblia, acompanhe, senão eu leio aqui em Gênesis 22. Mas antes eu queria também partilhar aqui o que fala acerca de fé, não é? Ou seja, a fé, para que você tenha um entendimento completo acerca do que eu vou falar consigo. Isto não está muito alto, está bom assim o som, não é? A fé vem por ouvir a mensagem. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante... Repara aqui numa coisa. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Eu vou repetir, que é para você gravar no seu coraçãozinho. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Ela é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então nós vimos aqui para ainda quero falar aqui. O justo viverá pela fé. Romanos 1:16. O justo
viverá pela fé. E como é que ele tem que ter fé, o justo? O justo tem que ouvir a palavra de Cristo. E o que eu tenho assim estudado acerca da lei e da graça do Senhor Jesus, e achei incrível o que Deus falou ao meu coração acerca da lei. Pessoas que se tentam justificar na lei, pessoas que ainda não tiveram entendimento do que realmente é a graça de Deus. Porque é um favor tão grande, é algo tão profundo que Deus faz em nós, quando nós não precisamos de fazer nada, porque Ele já fez tudo na cruz. As pessoas às vezes tentam, e temos que ter muito cuidado com isso, porque o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que pregava a lei e teve aquele tempo que passou a perseguir aqueles que criam no nome de Jesus e que queriam seguir Jesus. E ainda hoje existem alguns que têm esse espírito fariseu, e temos que ter consciência disso. Talvez você conheça pessoas assim, e às vezes também temos que ter cuidado para nós mesmos não termos o espírito fariseu. Então esta palavra vai falar ao nosso coração também acerca que Deus nos livre do fariseu que há em nós também. Porque se Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância, são coisas maravilhosas que você entende quando você vê o que é que Jesus fez por si na cruz. O que é que você ganhou ali na cruz. Muitas vezes você fica inundado, muitas vezes olhando para os problemas exteriores, para as depressões, para a ansiedade, ou para a escassez, ou para isto, ou para aquilo. Você olha para todos os problemas, olha para a rejeição, olha para o que se está a passar no mundo atualmente, na terra atualmente, olha para muitas coisas, às vezes olha para o defeito do outro, às vezes você olha para os seus próprios defeitos. Você às vezes não consegue ver Cristo em si. E o que o Senhor quer quando nós olhamos no espelho é que, independentemente das nossas falhas, independentemente das nossas imperfeições, que nós possamos ver Ele em nós, ver aquilo que Ele fez por nós. Porque muita gente às vezes anda assim meio embaraçada na vida e não consegue avançar, não consegue andar para a frente, porque carrega coisas do passado, pecados que ela pensa ou que ele pensa que ainda não foram perdoados na totalidade. A rejeição lá da infância, o abandono, as falhas que você teve ou que tiveram para consigo, e você às vezes carrega isso muito tempo, e Jesus veio para consertar isso. Jesus veio para consertar esse erro. E eu quero passar aqui a falar em Gênesis 22, vamos aqui falar 22:1, que diz, só aqui abaixar um pouquinho, que isto desconcentra-me um pouco. 22:1, que diz: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Então, Abraão, para quem sabe, não é? Abraão foi lá no início, não é? É o nosso pai na fé. Porquê é que se diz pai na fé? Esta live hoje parece quase uma live de ensino bíblico, mas é algo poderoso que Deus vai falar ao seu coração. Porquê é que Abraão é pai na fé? As pessoas às vezes associam o pai na fé lá à lei. Ele é pai na fé porque ele teve fé em Deus. Então nós olhamos para a fé dele e ele é o nosso pai na fé, porque ele teve fé em Deus. E este episódio que agora aqui vamos ler, vamos ver uma demonstração de fé de Abraão. Que ele diz: pôs Abraão à prova. Então foi Deus que pôs Abraão à prova, não temos dúvida nenhuma disso. Dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indiquei. Então eu quero falar aqui um pouquinho
para você se colocar no lugar do Abraão naquele momento. Imagine este homem que teve tanto tempo para ter esta criança, este filho tão desejado, esta promessa. Eu gostaria que você que está aí desse lado se identificasse com esta história neste momento. Porque também vamos falar de renúncias. Não só de renúncias. Esta live aqui vamos falar de renúncias materiais e renunciar crenças limitantes. Então, ele teve tanto tempo à espera deste filho e Deus foi pô-lo à prova, pedindo este filho como um sacrifício. E aqui, o sacrifício era para remover pecados. Então, muita gente às vezes pensa que vai ser pelas suas obras que vai remover um pecado. E é neste ponto que eu quero chegar da profundidade da graça de Deus. Muita gente pensa que vai ser por alguma obra. Por exemplo, a pessoa faz um erro e a pessoa tenta fazer algo bom de seguida. Olha o que Deus está a falar. Tenta fazer algo bom de seguida, porque toda a gente falha. E isto aqui não é uma acusação. É porque toda a gente falha. Mas a pessoa vai tentar sempre fazer qualquer coisa para corrigir. Eu agora vou fazer algo bom, vou fazer uma boa obra para tapar aqui este pecado que eu cometi. Mas o que o Senhor quer que você saiba é que Jesus morreu na cruz. Ele só morreu uma vez. E Ele foi um sacrifício único por todos nós. Foi um sacrifício único, poderoso, exclusivo. Um plano perfeito da parte de Deus. E Ele levou todo o pecado. Ele levou todo o pecado. Ele levou todo o pecado. Então aqui levou a quem ama e nós íamos. Pronto. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu vou com o rapaz e vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou. E repara uma coisa. Olha, você por acaso vê aqui Abraão a questionar Deus? Ou seja, Deus pediu o filho dele único para o holocausto. Isto é uma profunda obediência e uma profunda fé. Porque cada vez que Deus nos pede alguma coisa, eu disse, vamos nos identificar com esta história. Cada vez que Deus nos pede alguma coisa porque não é bom para nós, ou cada vez que nós oramos e Deus não nos abre aquela porta que nós queremos, porque às vezes nós não sabemos o que está por trás daquela porta, mas Ele já sabe que pode ser prejudicial para nós e pode não ser bom. Então, Ele nem sequer questionou a Deus. E nós às vezes questionamos a Deus: mas porquê que o Senhor não abre? Mas eu penso que assim dá, do meu jeito dá. É normal. Nós somos falhos. Por isso é que temos que crer na graça e no poder de Deus a operar em nós. Não é pela nossa força, nem pelo nosso poder, mas é o Espírito Santo de Deus que nos vai aperfeiçoando a cada dia. Nós vamos sendo aperfeiçoados. Até tem aqui um versículo que fala disso, que até brilhar a luz da aurora. Deixe-me aqui só. Até partilho já convosco este versículo, que realmente é revelador também. Até o dia ser perfeito. Deixa-me aqui, que eu tirei aqui algumas notas. Só um segundo, não saia daí. Brilhamos como a luz da aurora. Tinha posto aqui a nota, mas agora não sei onde é que foi parar. Bom, é o versículo que fala que nós vamos sendo aperfeiçoados ao ponto de brilharmos até como a luz da aurora, que brilha a cada dia mais. Pronto, continuando agora aqui no raciocínio. Abraão pegou na lenha
para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E repare, quando eu estava a falar que temos que ver Cristo, porque tem pessoas que só leem o Antigo Testamento, mas não veem Jesus lá. E eu quero que você neste texto veja Jesus. Repare, está a ser pedido um sacrifício aqui a Abraão. Foi pedido um sacrifício do seu filho, de promessa. Imagina o quanto Abraão amava ali Isaque. É esse mesmo, obrigado, glória a Deus. É isso, aqui a irmã Eliane partilhou. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais e mais até o dia ser perfeito. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. E Deus vai nos justificando, Jesus nos justifica. Amém? Voltando aqui ao raciocínio. Você consegue ver Jesus aqui neste texto de Gênesis? Você consegue ver aqui Jesus neste texto? Repare. Deus poderoso, deu o seu único filho, Jesus, como um sacrifício de uma só vez. Mas eu quero que você repare aqui neste pormenor. Disse eles a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz... já íamos no 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. Então, Isaque, o seu filho amado, levava aquela lenha nos ombros. Repare, Jesus, quando foi para ser crucificado, ele carregou a própria cruz, também nos ombros, ferido. E foi lá para o monte, subindo, levando aquela cruz para ser crucificado, como um sacrifício. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão, pai Abraão, meu pai, sim meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui? Deve ter sido assim um momento, é que não se ouve Abraão a reclamar, nem a dizer, não, eu não vou fazer este sacrifício, eu não quero, isto vai-me doer. Não, ele simplesmente obedeceu. É incrível a obediência de Abraão, é incrível a fé dele, é incrível como Deus falou com ele e ele simplesmente obedeceu. As brasas e a lenha estão aqui. Isto foi o menino que disse, o Isaque. As brasas e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Porque ele é inteligente. Ele sabia que havia holocaustos. Onde está o cordeiro para o holocausto? A inocência do menino dizer isso. Respondeu Abraão. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Meu filho, e os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Repare, ele não diz nada, só diz, então, não disse nada, fez ali montou o altar para o filho que ele amava e construiu o altar, sobre ele arrumou a lenha, amarrou o filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha, estendeu a mão e pegou na faca para sacrificar o seu filho. E não reclama nada, não diz, não chora, simplesmente obedece a Deus. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo.
não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então, Deus viu a fé dele, viu a obediência dele, e ele só estava, como lemos aqui no versículo 1, Deus pôs à prova Abraão. Então Deus às vezes põe à prova a nossa fé. Deus às vezes põe à prova a nossa fé. E não é a graça que cobre isso. O amor, Deus até testa, porque Deus quer que nós entendamos o amor que Ele tem por nós, mas também testa a nossa fé nesse amor. A nossa fé naquilo que foi feito na cruz por nós. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje diz, o monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado o meu filho, o único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Mas isto já é outra história. Então, o que eu queria que você entendesse aqui é, você conseguiu ver aqui como se fosse Jesus? Aqui você, se tiverem a sua Bíblia em João, é apenas um versículo. Em João 8:56 diz assim: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Eu espero que vocês estejam a entender isto, porque veria o meu dia. E ele o viu e alegrou-se. Ele o viu, Abraão viu aquela cena toda, aquele cordeiro ali amarrado. Ele olhou para aquela cena, aquele sacrifício, e quando Deus lhe disse, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos, viu o carneiro preso pelos chifres no arbusto, foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Jesus foi sacrificado em seu lugar, de uma vez por todas. Você consegue ter fé suficiente para entender o que aconteceu ali naquele momento, quando Jesus foi crucificado? Você consegue entender este favor, esta graça? Aqui esta frase, que aqui no versículo 8, que eu gostaria que você gravasse ela no seu coração, Deus mesmo que diz, respondeu, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Então esta frase aqui de Abraão, maravilhosa, naquele momento, o filho a fazer-lhe aquela pergunta e ele dizer, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Eu creio que até foi uma frase profética, porque ele ia com expectativa de que algo sobrenatural iria acontecer, porque aqui não fala o que é que ele pensou, o que é que ele... Não sabemos o que é que ia no coração de Abraão, mas uma coisa ele disse: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então, saiba de uma coisa, Deus mesmo proveu um cordeiro para o holocausto. Deus mesmo proveu Jesus para a sua vida.
Ele mesmo proveu. Bem-vinda, Patrícia, que Deus abençoe a tua vida. Deus mesmo proveu Jesus. Então, creia de uma vez por todas que não é você vindo ler a palavra só por ler, e você ler e não ver Jesus nas Escrituras. Jesus está aqui nesta Escritura. E muitas vezes as pessoas leem e depois começam a ler a palavra, porque foi isso que eu falei no início, que é para lermos a palavra, mas de forma a vermos Jesus nela, porque Jesus é que veio para trazer vida, e a vida em abundância. Lá em João 1, olha aqui, vou-lhe dizer aqui uma chave maravilhosa. Em João 1 diz: o verbo se fez carne. O verbo, o que é um verbo? O que é um verbo? Se eu disser, vai fazer isto. Olha, eu disse 2 verbos aqui numa frase. O verbo se fez carne, o verbo era Jesus. Então eu vou ler aqui este versículo, que é para fazer mais sentido para si. Jesus tem que estar em toda a palavra. Você tem que encontrar Jesus em toda a palavra, para que você receba vida, extraia vida da palavra, tenha entendimento acerca dela, porque senão você vai começar a ler e começa a ler e pensa que está a ler as coisas. Mas estou a ler isto aqui, é as coisas dos profetas, isto aqui é dos profetas, isto é do não sei quê, não sei o que mais. Mas não, tudo tinha um propósito, tudo tinha um sentido, cada frase, cada versículo, cada propósito. A história de Rahab tinha um propósito, Rahab, a ex-prostituta, tinha um propósito. Esther tinha um propósito. Você tem um propósito neste tempo que você está a viver agora. Você nasceu com um propósito. Você tem que se alinhar, que o Espírito Santo de Deus possa ajudá-lo e ajudá-la a alinhar o seu coração com o plano e propósito para o qual você nasceu, para que você o possa cumprir. Pois só assim você vai se sentir realizado e realizada. Eu ia lá a João, não é? Entretanto comecei a falar de outras coisas e o João passou para trás, mas é muito importante o João. Aqui o João, não é? Olha aqui, versículo 1 diz: no princípio era aquele que é a palavra. Nós estamos a falar da palavra, ver Jesus na palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Quem é que estava com Deus? Jesus. Jesus estava com Deus desde o início. Desde o início que Jesus estava com o Pai. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Eu vou aqui ler só noutra versão para que demos. Ele estava no princípio com Deus. Amém. Estava no princípio com Deus. Eu quero só aqui ler noutra versão, porque esta aqui é NVI e ela não diz que é o verbo, ela aqui diz que é palavra. O que vai dar ao mesmo, é a palavra, mas como eu tinha dito que diz o verbo, eu vou aqui ler onde diz o verbo, que é na Almeida Corrigida, é essa. Tem várias versões da Bíblia, é bom também que você tenha assim algumas versões para poder... Aqui está. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Olha aqui 2 versões diferentes. João 1. No princípio, é nesta aqui na Almeida. Esta é a Almeida Corrigida. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então nada se faz sentido sem o verbo. Uma frase, um texto sem o verbo não faz sentido. Um texto sem o verbo não faz sentido. A sua vida sem o verbo, sem Jesus, não faz sentido. Você pode vir para aqui ler o início do Antigo Testamento. Se você não encontrar lá o verbo, que é Jesus, não faz sentido. Você tem que encontrar o verbo Jesus lá no princípio, para você entender e para que você seja edificado na sua fé. Como eu tinha dito, a fé... Agora vou ler aquele primeiro versículo que eu tinha lido acerca da fé.
para que você, agora, porque eu li no início e talvez você tenha achado, bom, não estou a entender onde é que ela está a querer chegar com isto. A fé, que diz em Romanos 10:17, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Então a fé vem quando você ouve de Cristo. Porque se você só não encontrar Cristo, você não vai entender a graça. Porque a graça é Jesus. A graça, o favor que Deus fez pela sua vida, dar o Cordeiro, não é? Dar o Cordeiro, o Filho amado. Então, ele ali não aceitou o Isaac como sacrifício. Porque ele foi apenas provar a fé de Abraão. Mas aquilo leva-nos a meditar, e as palavras que foram ditas, que Deus proverá um cordeiro. Então, Deus já proveu o cordeiro. O cordeiro é Jesus. Você tem que entender esta graça, porque você se for só ler a palavra e não olhar, não vir Jesus em nada, você só vai ver leis. Por exemplo, você vai ver uma palavra, uma qualquer, vamos aqui a Salmos, Senhor, não me castigues. Se você for ler aqui a palavra e não encontrar Jesus, o verbo nela, parece que é tudo correção, parece que é tudo lei. Mas quando você encontra Jesus, você encontra o favor de Deus, encontra a graça, encontra o amor do Senhor, encontra aquelas águas. Porque quem crer no Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então nós temos que crer no Senhor. Quem disse esta palavra foi Jesus. Foi Jesus que disse esta palavra. Quem crer no Senhor, quem crer em mim, do seu interior, Jesus disse, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você crê em Jesus? Você tem águas vivas então. Amém? Glória a Deus. Eu sei que o Espírito Santo de Deus ministrou a cada coração. Eu sei que o Senhor Jesus trouxe algo novo. E eu profetizo na sua vida algo novo, um novo tempo, uma graça, um entendimento novo acerca da palavra. Onde você possa passar a ver Jesus em todo, não só na palavra, que você possa ver Jesus em todo o lado. Porque quando você tiver pensamentos negativos, quando você tiver com problemas, você olha para aquilo que Ele fez na cruz. Eu sei que cada pessoa tem o seu tempo de crescer na fé. Eu sei que cada pessoa vai entender as coisas no seu tempo. Mas chega sempre um dia que Deus fala algo diferente para o nosso coração. Então, que você tenha muito importante na vida, nesta vida, para você que vive pela fé, a fé está aí a ouvir a palavra de Deus, que você possa ter sempre o entendimento do que foi feito ali na cruz. Lembre-se sempre que, independentemente das suas falhas, de como a sua vida esteja, olhe para a cruz. Mantenha o seu pensamento lá no alto. Mantenha o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Mantenha lá o seu pensamento. Faça este teste consigo mesma, com a sua fé. Prove você mesmo a sua fé, para ver se a sua vida não vai começar a ter mais leveza, porque você vai deixar de carregar cargas que não são suas, carregar as leis. Carregue, sabe uma coisa? Sabe, a única coisa que você deve é amor. Carregue só o amor, o mandamento de Jesus. Amarás o próximo como a ti mesmo. Amarás o teu Deus de todo o teu coração. Se nós não amássemos a Deus, se você não amasse a Deus, não estava aqui a ouvir esta live. Eu sei que você ama a Deus. Todos amamos a Deus. Mas Ele também quer nos amar. E este amor que Ele tem por nós é sobrenatural. Ele quer que nós tenhamos entendimento acerca desta graça e deste amor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero terminar, podemos aqui terminar com esta música de novo. Com esta música com a qual nós tínhamos iniciado. Que o Espírito Santo de Deus continue a confirmar esta palavra ao seu coração. Em nome de Jesus. Eu amo a vossa vida.
Vamos adorar a Jesus com esta música. Eu procurei Em outro lugar, entre as pessoas. Olha, você está a ouvir? Talvez você tenha procurado Jesus em tanto lugar. Nas pessoas, no trabalho, na conta bancária, num relacionamento, na família. Mas Ele está em si. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você sente aquele amor. Do teu amor sinto fluir, teu rio de vida aqui. Amém. Deus abençoa vocês. Ama a vossa vida. Sou grata por todas e todos que estiveram aqui a assistir. E sinta o rio de vida fluir em si. Procurei em outro lugar, entre as pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, entre as pessoas, em tantas coisas, mas descobri. Adora aí desse lado. Busque o Senhor todo o seu coração. Do teu amor sinto fluir, teu rio de vida aqui. Sinto fluir. Receba deste rio de amor, receba deste rio de graça. E não sou eu que o estou a dar, é o Senhor Jesus, porque você crê nele. E quando você crê nele, do seu interior fluem rios de águas vivas. Rios de águas vivas. tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero Beber das tuas águas. eu quero beber da tua fonte. Amém? Tenham uma noite de paz, eu não sei que horas são aí nos vossos países, estão aqui pessoas de vários países, várias nacionalidades. Que Deus abençoe o seu final de tarde, a sua hora de almoço, não sei, a sua noite, terça-feira. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o proteja de todo o mal, a sua família, o seu trabalho. Que o Senhor Jesus guarde a sua vida. Você é amado e é amada por Deus. E eu também amo muito a vossa vida. Deus vos abençoe.